Amigas e amigos, eu sou o Padre Laércio e que alegria ter você aqui comigo. Não esqueça de seguir o meu canal, de curtir este áudio e compartilhar com seus contatos e seus amigos e amigas. Muito obrigado pela sua presença. A experiência de amar até o fim, como Jesus fez, a experiência de ir à paixão, como Jesus fez, ela sempre será para nós um divisor de águas. Eu quero mesmo ir com o Senhor, até onde eu aguento, eu suporto ir com o Senhor. Os propósitos que eu fiz, o projeto de vida que eu fiz, a eleição de vida que eu fiz, se confirma agora diante da paixão do Senhor. No início dos exercícios espirituais, na primeira semana, terminamos nos lembrando e perguntando o que eu fiz, o que eu faço, o que devo fazer por Cristo diante do crucificado. Pois agora teremos a oportunidade de ir em direção à sua paixão, de caminhar com Ele nessa paixão, de seguir os seus passos, de contemplar a sua dor e podermos, de fato, confirmar a nossa escolha ou não. Então, a paixão de Jesus Cristo, em sua humanidade, não se distancia da paixão da humanidade. Assim como Ele sofreu as tentações da humanidade, Ele sofre também a paixão que é própria da humanidade. Porque Ele sofreu e viveu em carne humana. Sofreu acusações várias, mentiras, complô para condená-lo. Por quê? Porque o seu modo de viver incomodava. Ele ensinou o que havia de mais radical no ensinamento bíblico, que é o amor ao inimigo. Quando ele rompe de uma vez com o caminho da violência, da vingança. Então aqui estamos diante de uma crise do antigo e do novo, não é? Do antigo, do deixa como está, e do novo, que vem como esse sopro, não é, sobre nós. Quem não lembra daquela frase, do endemoniado, quando ele diz, quem é este que veio aqui para nos destruir? Que tens a ver comigo, Ou seja, a presença de Cristo, ela desestabiliza e põe em xeque a força do mal. Até os demônios, tremem. Tu és o Filho de Deus, que tens a ver comigo. E já desde a fila do batismo, Jesus se une e se identifica com os pequenos, com os pecadores. Ele entra neste caminho dos pecadores, ele assume para si a realidade dos pobres. Eu diria, desde que nasceu, já nasceu crucificado na periferia, fugido, abandonado, na manjedoura, nessa manjedoura que a gente romantiza tanto, transformando em um presépio, muitas vezes fora da realidade, e que não diz em nada o que sofreu Jesus Cristo. E o Papa Francisco sempre lembrava, é preciso recuperar o estupor diante do presépio, para entender o escândalo que é o presépio, quando ali nasceu o Filho de Deus em pobreza absoluta e abandono. Então vamos acompanhar Jesus em sua dor e percebendo que a flagelação que ele sofreu destrói muito mais do que o seu corpo. A tortura destrói a alma, quebra os horizontes, humilha. E não esqueçamos que ali aos pés da cruz estava justamente a sua mãe, seus amigos e familiares. Então era uma tortura e um sofrimento, uma humilhação pública. E claro, o povo distante, manipulado, contempla impotente a destruição de suas esperanças. E aí, claro, somos convidados a acompanhar Jesus em sua dor, em sua humilhação, em sua desfiguração, também na carne humana, hoje na sociedade em que vivemos, na paixão da humanidade nos dias atuais, nos crucificados deste mundo, que ainda continuam destruindo o seu corpo, a sua história, a sua memória, seus ensinamentos. Mas Jesus, ele não se deixa destruir, ele não se cansa de amar. Ele pede inclusive pelos soldados, implora o perdão, não se deixa vencer. E nós, quando estamos diante do sofrimento e da dor que batem à nossa porta, qual é a nossa postura?
Qual a nossa resposta? Contemplar Jesus em sua paixão é aprender com Ele, com a sua própria vida, a que não fujamos da nossa dor, do nosso sofrimento, que saibamos encará-lo cara a cara, encará-la cara a cara. Quem não tiver dor, sofrimento, que atire a primeira pedra. Obviamente, quando algo dói em nós, entra em crise justamente a nossa fé. Nem sempre nós somos formados e forjados para saber lidar com a crise, com a dor, porque a própria sociedade atual, ela nos incentiva ao prazer a qualquer preço, a alegria, a sorrir sempre. Quando a gente estiver mal, não mostra não, não diz não. E aí a gente vive, não é? A imposição de um prazer e de uma alegria, a tirania do prazer, não é? A tirania da felicidade, que ninguém pode dizer, não, eu estou cansado, não estou afim, eu não estou bem, eu não dou conta. Parece que é crime assumir a nossa crise, dá vergonha, humilha. Mas é justamente por aí, nesse momento, quando iremos ver se estamos em condições de nos decidirmos de fato pelo que cremos, pela fé. Ou seja, até que a nossa fé não se frustre ou não nos frustre, ainda não somos crentes como deveríamos. Acreditar enquanto Jesus faz milagres, maravilha. Está com Ele, uma hora Ele transforma a água em vinho. A gente bebe e come. Outra hora é uma pesca milagrosa. Outra hora é pão multiplicado. Outra hora Ele ressuscita quem está morto. É óbvio que crer nesse Messias é fácil, estou vendo os sinais. Porém, e quando os sinais somem? Quando a dor bate à nossa porta? Quando precisamos passar pela porta estreita, pela frustração, pelo silêncio, pela noite escura, será que somos crentes, de fato, que acreditamos, de fato, na promessa da sua vida e da sua salvação? Quando nos encontramos nus e crus diante da fé, é que sabemos do que somos capazes. Quando enfrentamos uma doença, quando enfrentamos uma crise vocacional, é que a gente vai entender o que é a fé. A fé é isto, é acreditar mesmo quando nos faltam motivos para crer. E eu diria que a fé deve quebrar o imaginário que criamos de Deus. Por isso que é importante se perguntar: a que Deus eu rezo, eu oro? Em qual Deus eu creio? Porque muitas vezes temos e adoramos a um Deus que foi feito, construído à nossa medida, que vem para corresponder às nossas necessidades ou que tem as nossas características. Como continuar crendo quando tudo isso se esvai? Quando olhamos um pouco para a nossa sociedade, para as igrejas e modelos que temos aí, Deus cada vez mais vai sumindo. É o auge e o ápice do humano, do show, da capacidade que tem mais de convencimento e de oferecer prazer e sucesso. Toda a dimensão do sofrimento, da cruz, da humilhação, do Calvário, do Gólgota, do sepulcro, vai sumindo. Da radicalização, da radicalidade, da profecia, da denúncia, da opressão e da injustiça, vai sumindo. Quando estas religiões ou igrejas e grupos não estão alinhados justamente aos opressores e que praticam a injustiça e o mal. Então, a fé deve sim quebrar esse imaginário de um Deus que criamos à nossa medida, de um Deus analgésico, que serve para curar dores, aliviar a dor, como ópio mesmo, né? Um Deus que anestesia, não resolve, anestesia. As causas e os problemas continuam, mas aí hoje tem esse analgésico, amanhã tem outro e vamos vivendo. Confundimos a nossa fé com o que a fé não é, porque fé é isso, é crer para além de tudo. Então somos chamados a uma resposta a um Deus diante da morte do filho dele, diante dessa tragédia da violência, diante da fome, da guerra. Somos chamados a continuar crendo e respondendo a um Deus
que tem que lidar todos os dias com a doença em nossa vida, em nosso cotidiano, sem perder, claro, obviamente, o encanto e a expectativa da nossa vida. Mas a vida como ela é, diante da dor, da guerra, da fome, da injustiça, da opressão, da descrença, vai nos dando todos os dias um banho de realismo. Deus continua sendo Deus e o humano continua sendo humano. E a cruz continua sendo cruz. E diante da cruz do Calvário do Senhor, muitos mudam de lado, fogem, murmuram, conspiram, e não podemos esquecer que a experiência da cruz, ela também é feita de silêncio, da paixão, e em torno da cruz, o que há também é muito silêncio. Muitas vezes é o que acontece conosco diante da dor, da doença, da morte, da violência, da tragédia. O que é que nos resta? Estar ao pé da cruz, ser, porque nos faltam às vezes palavras, nos faltam às vezes gestos, basta estar, ser, presença, permanecer ao pé da cruz. E a gente poderia lembrar aqui de Abraão, né? Quando Deus pede o seu filho, naquela narrativa bíblica, e experimentamos um silêncio tremendo, até que ele encontra o animal, e o filho mesmo pergunta: mas pai, qual será o animal sacrificado? E o silêncio reina. Deus providenciará. Muito difícil imaginar o que se passava no coração de Abraão. Quem não lembra um pouco de Jó também, não é? Era muito fácil ser fiel com tudo que tinha, com toda a riqueza, com a fé que tinha. Agora, pobre, doente, sozinho, abandonado, como nós responderíamos? E aí, claro, chegamos a Jesus, que perde tudo, assume tudo. O que ele sentia, como ele via o Pai. Então vamos nos colocar diante da cruz, vamos nos colocar diante do chão, de tanto chão que tem pela nossa vida, o chão da juventude, o chão dos idosos, o chão dos pobres, o chão dos oprimidos, o chão dos migrantes, refugiados, o chão do nosso povo que é assassinado, violentado todos os dias, mundo afora, Brasil afora, tantos crucificados. Peçamos a graça então de acompanhar Jesus nesse momento, que a contemplação da crucifixão ou da paixão do Senhor não seja algo distante, alienado, de uma crucifixão que passou, que não me afetou, não, mas que seja a contemplação da paixão do Senhor, que continua hoje na paixão da humanidade, sofrendo, padecendo. Vamos pedir então a graça de sentir dor com Cristo doloroso, dolorido, e quebranto com Cristo quebrantado, para que a gente possa acompanhar de fato Jesus nesse momento da sua cruz, da sua paixão, e possamos tirar fruto para a nossa vida, frutos de mais amor, mais fidelidade, mais simplicidade e mais coragem de enfrentar as nossas cruzes também, sabendo que a resposta deve ser sempre fidelidade e nunca violência. Amém.